Olá, estamos começando mais um TVL Cultura. E hoje nós viemos aqui no Museu de Hábitos e Costumes de Blumenau, que completa 15 anos. E para falar um pouquinho mais sobre essa história preservada, a gente está aqui com a diretora do Patrimônio Histórico e Museológico de Blumenau, Sueli Petri. Sueli, bem-vinda ao nosso programa. Prazer estar no seu programa e falarmos desse espaço cultural que é o Museu de Hábitos e Costumes. Perfeito. Para começar, vamos falar um pouquinho como nasceu o Museu de Hábitos e Costumes aqui na cidade. O Museu dos Hábitos e Costumes é fruto de uma perseverança de uma blumenauense que, quando falecia alguém ou ela visitava pessoas, ia reunindo, juntando de um longo tempo, que era a dona Ellen Vollmer. E cada coisa, cada peça que ela juntava, muitas vezes, eu a conhecia há mais de 30 anos, ela me chamava para ir até a sua casa, olha, eu consegui tal peça. E ela tinha um cuidado muito grande de, além de receber a peça, ela colocava de quem veio o doador, de que ano era, quem a usou, e isso já era um pré-arranjo que ela vinha fazendo de cada peça. E ela, então, sempre dizia, eu quero o meu museu, um dia eu vou fazer o meu museu. O tempo foi passando e a dona Ellen teve que vender a sua residência, que ficava na rua São Paulo, onde hoje é o Giasse, foi por uma nova casa e não havia o espaço para ela guardar as suas malas, porque à medida que ela ia recolhendo esses acervos, ela ia colocando em malas. Ela tinha em torno de 75 malas no sótão da sua casa, muito bem conservados. Ela colocava sempre num saquinho pimenta e esporadicamente ela dava umas batidinhas para não dar traça. E colocava nas peças, nos casacos, dentro dos bolsos, sempre colocava isso. E chegou o momento onde ela agora precisava se desfazer desse espaço que ela tinha guardado, essas peças que ela vinha recolhendo de todas as tipologias. E agora onde eu vou colocar se já não servia mais na casa nova? E nesse momento nós tínhamos, a Prefeitura Municipal havia adquirido esse prédio, que é centenário, muito mais de 100 anos, e precisava agora de uma ocupação, e ela transferiu para a Fundação Cultural na época, hoje a Secretaria de Cultura. E a dona Ellen me pedindo sempre, eu quero um museu, eu preciso colocar as minhas peças, o que eu vou fazer isso? Sugerimos então a dona Ellen, tem aquela casa do Antiga de Catesa, por que nós não poderíamos levar? E ela então gostou da ideia, listou tudo que ela tinha e resolveu então doar para a prefeitura. Na época o prefeito da época assinou um termo de compromisso com a listagem que ela nos proporcionou e começa então agora a se pensar nesse museu, mas precisava fazer uma revitalização, um restauro dessa casa. Recordo que na época eu estava dando aula na FURB à noite, no curso de História, o telefone toca e um empresário de Jaraguá, que tem um grau de parentesco com a dona Ellen, dona Sueli, eu preciso falar com a senhora, eu quero restaurar a casa onde é a Antiga de Catesa para pôr o museu da dona Ellen, da minha prima. Aí eu fiquei feliz da vida, né? E então começou-se todo esse contato, o prefeito recebeu essa doação, veio para a Secretaria de Cultura e agora pensar como vamos fazer. Então foi feito todo um contrato, todo patrocinado por esse empresário e transformou então esse espaço, juntamente com os expositores, tudo, e as malas vieram. As malas já tinham vindo com antecedência num outro espaço que ficou na Secretaria de Cultura. Uhum. E então, a partir de agora, vamos montar o museu. Quando se abriram as malas, uma revelação, o que fazer com tanta diversidade de acervos, além de grampos de cabelo de todas as tipologias, de como enrolava-se o cabelo na década dos anos 30, 20, de aparelho de fazer permanente, a bordados,
agulhas de todas as tipologias, a roupa íntima, a trajes de gala, trajes de cotidiano, utensílios domésticos, chapéus, roupa masculina. Uma diversidade tão grande que a opção foi então criar nichos. Para, dentro desses nichos, dentro de uma temática, organizarmos esse acervo. Cada peça combinando com cada nicho daqueles. Então, casamento, noivas, e esse material, então, como tem muito acervo, nós vamos periodicamente mudando as exposições para que as pessoas, quando visitam, já tenham um outro olhar, novidades em torno desse acervo. E assim nasceu esse Museu de Hábitos e Costumes, em decorrência da diversidade, porque aí nós temos hábitos, costumes, manifestações culturais de todas as formas, na área do brinquedo, na área da mulher, na área do masculino, do feminino, uma questão de gênero, de saberes, de fazeres. E assim nasce esse museu, que hoje é uma joia para a visitação de um público que desconhece a diversidade que aqui se encontra. E dessas peças, né? Agora, hoje em dia, quantas peças possui? E esse acervo foi aumentando depois com o tempo, mais doações? Continuamente. À medida que as pessoas visitam, eu tenho isto na minha casa, eu tenho uma boneca, eu tenho um brinquedo, eu tenho determinada peça, como hoje, é um dia que nós recebemos ferros de passar roupa daqueles antigos, mas são modelos diferentes do que nós temos aqui. Então está sempre vindo roupas diversas. E isso tudo nos mostra os gostos, a maneira de vestir-se das mulheres. Nós temos aproximadamente hoje mais de 7.000 peças, unidades de uma diversidade muito grande. E elas vêm em boas condições. Naturalmente que quando se recebe esses acervos, se faz uma avaliação do que é preciso, né? Se nós podemos receber ou não, porque se vem em situações precárias, para fazer um restauro é muito caro, né? Então, com a melhor qualidade possível. E assim ele é hoje um espaço cultural, mas onde as pessoas poderão fazer uma reflexão de um passado e do presente e de um futuro. Uma criança, quando vai nas salas de brinquedos, ela fica impactada, como nós todos, né? Porque ali nós vamos identificar meu tempo de brincar, o seu tempo de brincar. Temos boneca, uma que é muito interessante, quando se olha, ninguém dá muito valor para ela, mas ela tem um valor sentimental muito grande para a família que doou e para nós também, porque ela veio lá em 1919, no bracinho de uma criança, que hoje já ultrapassou os 100 anos, infelizmente ela faleceu há poucos anos passados, que é uma boneca, que ela é toda de pano, mas a cabeça é de ferro. É assim, algo diferente, eu nunca tinha visto ao longo dessa minha vivência na área da museologia, com algo diferenciado. Então existem bonecas de todas as tipologias, de todas as épocas, aqueles bonecões que se colocavam em cima da cama e dentro se colocava o pijama. Então tem uma diversidade onde as pessoas se identificam das suas determinadas épocas do brincar. E para nós que hoje estamos vivenciando um brincar diferenciado, porque a nossa criançada de hoje é mais as telas, né? Tudo no virtual. E ela não teve esse momento de tocar um piano, né? A brincar da boneca que ela vem, hoje tem as bonecas, mas são diferentes. Né? Ali eram bonecas de pano, outras bonecas importadas, muito bem produzidas, ou então aquelas bonecas de cabeça ainda de papelão, que não podia dar banho. Eu sou uma dessas vítimas, que eu tive uma boneca que a cabeça era de papelão, papel machê, e eu fui dar banho, acabou-se a minha boneca. E assim, quantas histórias, quando as pessoas vêm, elas gostam de narrar as suas vivências. Então é uma troca muito interessante. Muitas lembranças surgem. Muitas lembranças surgem. E tem alguma curiosa, assim, alguma que mais chame a atenção? Para mim, tudo
me desperta a atenção, mas para o visitante, para ele tudo é novidade. Quando ele vê um traje de gala, que nós temos ali os nichos para exposição de 6 trajes com manequins, e nós sempre trocamos a cada dois meses, eles são trocados, porque a quantidade de acervo de vestuário ela é muito grande. Então as pessoas se identificam, principalmente as mulheres, na minha época, e se percebe que aquela textura de tecidos, hoje está tudo em moda, tudo em voga novamente, né? Então, além de ser um museu de exposição, não vou dizer permanente, porque temporariamente nós estamos trocando, é um museu que também serve para o curso de moda, o curso de história, das mais diversidades dos cursos, para fazer interpretação, estudos, análise de cada nicho. Temos um nicho da roupa íntima, então fazer aquele paralelo dos anos 70, 80, onde a mulher fazia o seu próprio enxoval. Hoje nós compramos tudo pronto, mas ali ela tem a oportunidade de ver como era a roupa íntima, roupas íntimas do século XIX. E como eram peças assim que duram até hoje, tecidos bons, né? Coisas que resistem, né, ao tempo. Temos ali calçolas de mais de 100 anos, quando era totalmente uma calça longa, né? Mas na parte de baixo ela era aberta, porque as roupas eram longas, então as pessoas faziam as suas necessidades, principalmente o seu xixi, em pé. E tudo isso, além de ser a moda, também pode-se estudar a saúde, a higiene. Traz o conhecimento para quem não viveu aquela época. Né? Perfeito. Então esse museu realmente ele é impactante pela sua diversidade, área de brinquedos, pela área do feminino e do masculino, o casamento, o luto, as mais diferentes situações que todos nós vivenciamos ao longo das nossas vidas. E o importante disso é ver essa sensibilidade da dona Ellen Vollmer de juntar isso tudo. Assim, ela tinha o cuidado de querer mostrar que o masculino, quando fumava palheiro, ela então trouxe uma amostra de como era um fumo enrolado, tirou fotografia de um seu funcionário vestido a caráter de época que eu digo como um imigrante, um colono, ele fazendo o corte desse fumo, enrolando, e todas as etapas estão ali expostas para que o visitante, para que aquele que estiver interessado, acompanhe essa evolução do ato de fumar, um palheiro. Então são situações e momentos muito ricos de aprendizado, de vivência, e ver o quanto nós somos hoje confortavelmente bem instalados nas nossas casas, porque nós temos o setor do banho, onde se tomava o banho nas tinas grandes, tinas de madeira ou tinas feitas em cobre. Então é uma vivência muito rica, e fazer essa reflexão desse passado presente. A senhora falando, eu lembro dos filmes, que a gente acaba conhecendo pelos filmes, mas poder ter a oportunidade de ver ao vivo, né? Exatamente. É muito, muito interessante. E que visão dela de guardar e documentar para saber que aquilo algum dia ia fazer a diferença. Exatamente. Né? Essa sensibilidade e essa preocupação em preservar memórias através de acervos que estiveram nas mãos das pessoas, que foram usados, que tiveram a sua utilidade, que tiveram a sua temporalidade. Isso é muito rico. História. E falando em história, essa casa também tem muita história, né? Onde foi instalado o Museu de Hábitos e Costumes, né? Vamos falar um pouquinho de quem foi essa casa? Esta casa pertenceu ao Gustavo Zallinger, um rico comerciante do século XIX que tinha casas comerciais filiais. Essa aqui era de importação e exportação. Ao longo da entrada dessa rua 15 de novembro, nós tínhamos aproximadamente umas 4 casas de comércio, todas centradas na proximidade
porto de Blumenau, que hoje é nos fundos da Praça Hercílio Luz. Então elas já tinham a sua clientela e o nosso Gustavo Zalinger tinha uma filial maior na Itopava Seca, onde o seu sócio, o Pedro Cristiano Feddersen, dava atendimento àquela casa de comércio e com o passar dos anos, e com o falecimento do Zalinger, o Feddersen absorveu todo esse capital e todos esses acervos e administrou. Mas voltando a essa casa, ela é de 1898. Na parte superior, as pessoas moravam, era moradia, e na parte de baixo era casa de comércio. Com o seu falecimento, por um período, continuou sendo um centro comercial. Posteriormente, ela foi alugada para ser um banco, e deste banco, para guardar a parte de dinheiro, havia um cofre. Este cofre está aqui dentro daquele mesmo período, nós o mantemos, mas nós temos ali agora esse cofre como o cofre das memórias, onde qualquer cidadão blumenauense ou da região tenha coleções particulares de xícaras, de máquina fotográfica, de leques, de lápis, qualquer coleção, até de latinhas, nós deixamos em aberto para que ele possa fazer as suas exposições. Então é um espaço para a comunidade. No momento nós estamos com uma exposição de utensílios de prataria, que era utilizado nas casas. Hoje em dia é difícil de você ver uma mesa pronta, onde tenha prataria, ou então mesmo que fosse objetos mais delicados. Isso hoje já é com difícil. Tantos detalhes, assim como antigamente. Nos casamentos ou numa festa social, onde se usa o melhor requinte. Então nós estamos no momento com esse acervo exposto, mas já tivemos assim N situações de documentos e de materiais que foram expostos com acervo da comunidade, de bordados, de óculos, de máquinas fotográficas, enfim. E essa casa, depois desse banco, ela vai ser utilizada por algumas décadas pela Dicatesa, que era distribuidora de tecidos de Blumenau. Posteriormente, ela passa a ser, lá nos anos 80, 90, o Casarão dos Cristais. Então aqui era um posto de venda de cristais, nos fundos havia um mini laboratório mostrando para o visitante como se fazia a transformação do cristal, né? Com todas as etapas. O casarão fecha, esse Casarão do Cristal, ele fica um tempo vago, é quando ele passa então para a Prefeitura Municipal, por uma questão de negociação que foi feita com a empresa que era a dona na época, que era a antiga Coteminas, né? E aí houve um acordo e então foi entregue à Secretaria de Cultura. E aí se abre esse museu. Então a importância do Gustavo Zalinger, que foi o antigo proprietário dessa casa, é muito grande na sua situação de época. Foi um homem político, foi ele um fundador, um dos fundadores da ACIB. A sua participação socioeconômica, política, cultural de Blumenau, até a década dos anos 20, ela foi altamente muito rica, forte e de uma potencialidade econômica muito grande. Um nome de peso aqui na cidade. Nome de peso, juntamente com Pedro Cristiano Feddersen e outros ilustres que fizeram história e deixaram a sua marca na cidade. E como que a senhora descreveria a importância de guardar essas peças na memória coletiva da população, todo esse acervo que conta tanta história? É importante nós termos as memórias dos nossos antepassados, das vivências dos nossos avós, para que hoje e para que as futuras gerações façam essa reflexão da importância de guarda desses acervos.
Vai chegar o momento, por exemplo, os celulares. Hoje os nossos celulares são fininhos, altamente tecnológicos, mas os primeiros celulares eram verdadeiros, né? Objetos pesados, e hoje ele já faz parte de museus. Então, muito da nossa história de hoje, ela precisa ser guardada para que nós tenhamos referência no futuro. E a questão dos museus é exatamente a sua função cultural, a sua função patrimonial e a sua função de guarda de memórias daquele povo que aqui viveu, que aqui deixou marcas. Essa é a interação que deve haver com a comunidade. Certo. E como é que funcionam as visitas? Tem projetos educativos, visitas guiadas? Como funciona? Ao longo desses anos, 15 anos, nós fizemos um levantamento para lhe dar uma resposta, que eu imaginava que você iria perguntar. Mais de 90 mil pessoas circularam, porque nós fizemos uma estimativa de 7 a 8 mil cada ano, mas agora está aumentando mais consideravelmente. E esse público que nos visita, então nós temos essa situação, mas nós trabalhamos muito também com a criança, porque ela é o nosso público futuro, é ela que vai ter essa sensibilidade e está sendo conscientizada para manter viva e visitar esses espaços, né? Então nós fazemos oficinas, nós fazemos palestras, fazemos atividade com as crianças, ela recebe todo um acolhimento para que seja a nossa protagonista no futuro. É importante que ela se sinta tocada do que significam os museus. Não é um lugar de velharia, é um lugar de memória, a história do avô, do bisavô, a sua própria história. Então é dessa forma que nós procuramos sensibilizar as pessoas que aqui vêm. E também nós temos personagens sobre o Gustavo Zallinger. A Dona Hélia é uma que a gente está pensando também em montar ela como uma personagem para contar a história dela, desta que eu comentei, né? Para as pessoas entenderem. E acredito que dessa forma nós estamos levando ao grande público, sensibilizando as pessoas para visitar, mas também sentir esse sentimento de pertença. Tudo que está aqui pertenceu a alguém. E que desperte nas pessoas aquela sensibilidade de guarda. Muitas vezes nós nos desfizemos de brinquedos ou de roupa ou de algo que nos é muito afetivo, mas que merece ser guardada, ser preservada. Dar o devido valor, né? Dar o seu devido valor. Não ficar lá na caixinha e depois falece alguém, já joga tudo fora. Então, isso acontece muito e a gente tem salvo muita coisa nesse sentido. Que legal. E os jovens, as crianças se surpreendem como era a vida no passado? Sentem-se muito assim, não só as crianças e os jovens, não, os adultos também, porque cada peça tem uma história e eles vêm de regiões diferentes e cada região tem a sua característica, né? Por exemplo, nós temos ali no expositor com 3 caixas e nessas caixas está um véu de noiva, a coroa e o brochezinho do noivo. Quem olha, o que significa isso? Mas ela tem uma história. Era tradição entre os pomeranos, a noiva ao meia-noite e os noivos à meia-noite trocavam a roupa do casamento e a moça agora era uma senhora. Então, ao retirar o véu, o noivo, o seu buquezinho, os padrinhos se reuniam no centro da sala ou do salão, um lugar onde era o evento, e faziam um ritual onde os padrinhos vinham com uma caixa, a noiva colocava lá dentro o seu véu, a sua coroa, o brochezinho do noivo, né, o buquezinho. Os dois eram separados e cada um deveria
escrever alguma mensagem que eles gostariam que fosse para o futuro. Essa mensagem era colocada dentro dessa caixa, e era lacrada. Com o passar dos anos, das vidas, o primeiro que falecesse, a caixa era aberta e lia-se o seu teor. Era uma história que hoje nós olhamos e não damos valor. Se não houver essa explicação, ela não vai dar o seu valor, mas faz parte da tradição. Então, hoje nós temos outras tradições, né? Os casamentos hoje são muito diferenciados daquele do passado, mas isso era um hábito, um costume de um grupo de descendentes de imigrantes que trouxeram na sua bagagem, e ela foi produzida, essa caixa que está aqui é de 1903. Temos até o nome dos noivos, que era da família Baumann, de Pomerode. Olha só. Então, falar de hábitos e costumes é falar da história de todos nós, blumenauenses e moradores da região do Grande Vale do Itajaí. E esses 15 anos, tem algum evento que vai marcar? Como é que vocês vão comemorar essa data? Nós queremos celebrar com um evento que já está sendo pensado para fazermos no mês de novembro. E assim a gente já concilia com o final do ano, mudando toda a nossa exposição temática com outras, né, temáticas. Então eu gostaria que a senhora fizesse um convite para quem já conhece, né, poder vir ver novos acervos, e para quem não conhece, conhecer o Museu de Hábitos e Costumes de Blumenau. Então, convido você, nosso telespectador, a visitar o Museu de Hábitos e Costumes. É um lugar que é de todos nós. É um lugar onde as pessoas se sensibilizam, ficam encantados com a diversidade de informação visual que você terá a oportunidade de conhecer, de sentir e de fazer aquela reflexão desse passado, presente e o futuro que o museu pode nos dar de informação, e sentirmos que há evolução, a tecnologia, mas sempre o passado é a referência para que haja toda essa mudança de um novo tempo. Venha nos conhecer. Nós trabalhamos de terças a domingo, das 10 da manhã às 16 horas. Venha nos conhecer, será um prazer recebê-los aqui. O TVL Cultura de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a diretora do Patrimônio Histórico e Museológico de Blumenau, Sueli Petri, sobre o Museu de Hábitos e Costumes, que completou 15 anos em 2025, preservando tanta memória. Um abraço e até a próxima!